Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Anne. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus livros de romance de época que eu tenho aqui na minha estante. E são muitos, quase que não deu aqui para mostrar no enquadramento, mas enfim, eu vou tentar ser um pouco rápida, só mostrar para vocês e dizer de qual série eles fazem parte, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Alguns desses livros eu já cheguei a ler, outros não, e alguns são meus favoritos. E aí eu vou contando para vocês aí um pouquinho, conforme eu for mostrando para vocês. E por que que eu tenho tantos romances de época? Porque como eu estava me envolvendo nesse mundo literário, eu não tinha muito conhecimento. Então eu lia às vezes romances de época, porque eu ali estava querendo conhecer os gêneros que eu mais me identificava. E eu acabava então comprando a série inteira. Hoje eu não faria mais isso, porque eu não tenho certeza, né, se eu vou gostar do primeiro volume ou não. E já aconteceu de eu não gostar tanto assim do primeiro volume ou do segundo. E aí eu tenho a série inteira. E também eu não gosto de me desfazer sem ter certeza que eu não gostei mesmo do livro ou de toda a série. Então, por isso que estão aqui na minha estante, eu tenho bastante. Eu espero que quando eu ler esses outros livros que eu ainda não li, eu espero que eu goste muito, até porque, né, a gente investe no livro e aí depois acaba não gostando, enfim. Mas eu espero que eu goste, então, dos outros livros. Mas por ser um gênero que hoje em dia eu não estou lendo tanto, então eles ficam mais tempo assim na minha estante. E às vezes eu fico até meio que com agonia disso, de falar, cara, eu tenho essa série inteira aqui e ainda não li. Mas enfim, quem sabe com esse vídeo também eu me motive aí a voltar a ler os livros de romance de época, então. Então é isso, eu vou começar a mostrar para vocês. Tem livros aqui na frente, tem livros mais atrás também dessa pilha, então eu vou tentar ser um pouco mais rápida. Eu vou começar então com o primeiro volume que eu tenho aqui. É um livro único, até o momento que eu saiba. Se chama Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra. Ela é uma escritora nacional, ela também tem canal aqui pelo YouTube. Eu comecei a acompanhar ela exatamente porque ela gostava muito mais antigamente de ler livros de romance de época. E ela então acabou se tornando escritora e hoje em dia ela escreve esse gênero, romance de época e romances contemporâneos. Então eu já li o livro dela que se chama O Roubo, uma versão mais antiga, que ela tem uma versão mais atualizada. E eu gostei muito da escrita dela e fiquei interessada. Aí tinha uma moça no Instagram que estava se desfazendo dos livros dela. Ela era uma professora. Se eu não me engano, o nome dela era Nayara. E aí eu me interessei e quis comprar então na mão dela. E veio tudo direitinho. Eu ainda não li esse livro, mas eu espero poder ler em breve e me vir à vontade de ler livros de romance de época. Então está aqui o livro da Paula Alexandra, Livre para Recomeçar. Os livros que eu mais tenho na minha estante, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Enfim. São livros mais de escritoras mais conhecidas, né? Como eu falei, eu não tinha muito conhecimento, então eu ia por indicação e o que estavam mais falando em alta naquele momento. Então tenho aqui essa edição muito bonita, que é uma ediçãozinha de luxo, nessa versão aqui, mais romance antigo de banca, que eram desses tamanhos menores. Então, que é dos Bridgertons. O primeiro que eu tenho é O Duque e Eu, da Julia Quinn. É muito fofinha essa edição. A lateral dela é toda dourada e vem com fitilho. Infelizmente eu tenho essas edições aqui, mas com os números da série saltados. Então tem o primeiro que é O Duque e Eu, o segundo, O Visconde que Me Amava, e aí eu tenho o sexto volume, que é O Conde Enfeitiçado. E por que isso, né? Eu tinha a versão normalzinha, que é a versão maior de brochura, que essas aqui são de capa dura. E eu acabei me desfazendo delas porque eu estava com interesse de fazer essa coleção aqui. Só que aí depois eu não consegui mais comprar os livros, né? Um atrás do outro, conforme ia lançando. E aí eu perdi o time, ficou muito caro. Às vezes eu nem acho o volume que eu gostaria de ler.
E também porque eu queria o box. Depois eu fiquei pensando, ah, não, vou dar um tempo, vou esperar porque eu quero o box. Mas eu nunca consegui comprar. Eu acho que eu nem sei se ainda vende box, deve ser extremamente caro. Mas enfim, infelizmente eu não vou ter todos os volumes aqui. Mas fazer o quê? Então, algum dia, sei lá, eu compro os e-books, então, para poder continuar. Então, eu saltei, assim, a quantidade de números, porque eu já tinha lido, então, né, o próximo livro, na verdade, na lista para eu ler, então, seria mesmo O Conde Enfeitiçado, que é o sexto volume. Porque eu já li, então, os livros anteriores. Agora, outra série que eu tenho aqui, é essa série aqui da Lisa Kleypas, que se chama As Quatro Estações. Essa edição é uma edição diferente. Ela é da Pop Chic. É uma edição Pop Chic, né? Da Pop Chic, não. É uma edição Pop Chic. Quer dizer que ela é um pouco menorzinha do que a edição normal. Ela parece econômica. Eu não tenho certeza se ela realmente é econômica. Porque ela tem orelha, tem folha de guarda. Aqui. Ó, tem folha de guarda. É muito lindo. O espaçamento também é muito bom. Então, eu não sei porque só fizeram essa edição. Não sei se tem mais outros livros nessa edição. Mas eu sei que essa daqui é uma segunda, porque a primeira é a versão maior. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui se chama Segredos de uma Noite de Verão. Tá fora da ordem aqui. O segundo, Era uma Vez no Outono. E as capas de romance de época geralmente são muito bonitas. O terceiro volume, Pecados no Inverno. O quarto volume, Escândalos na Primavera. E o último volume, que é o menor, Uma Noite Inesquecível. E eu ainda não li essa série. Espero gostar bastante quando eu começar a ler. Eu vou começar daqui, então. É uma das séries maiores que eu tenho na minha estante. Também é da Lisa Kleypas e se chama Os Ravanels. Então, o primeiro que eu tenho aqui é Um Sedutor Sem Coração. O segundo volume, Uma Noiva para Winterbourne, que eu já li os dois primeiros aqui. Eu gostei mais desse segundo volume. O terceiro, Um Acordo Pecaminoso. Eu já li só esses três primeiros. Falta eu ler, então, o quarto volume, Um Estranho Irresistível. Quinto volume, Uma Herdeira Apaixonada. Quinto volume. Isso. Pera. Quinto volume, Uma Herdeira Apaixonada. Sexto volume, Pelo Amor de Cassandra. E o sétimo volume, Uma Tentação Perigosa. Agora, deixa eu mostrar dessa pilha aqui. Eu tenho outra série da Julia Quinn. Então, vamos lá. Essa série aqui se chama Os Rockesbys, ou Rockesbys. Acho que é assim que pronuncia. Essa é uma das capas mais famosas que temos. Se chama Uma Dama Fora dos Padrões. O segundo volume, O Marido Faz de Conta. Eu amo capas que tem o cavalheiro, assim, tem homem na capa, não só as mocinhas. Geralmente no romance de época tem mais as mocinhas. Então eu acho bonito assim essas capas. O terceiro, Um Cavalheiro a Bordo. E o quarto volume, Uma Noiva Rebelde. Agora, outra série que eu tenho. Se eu não me engano, essa daqui se chama True Love, o nome dessa série. Então, eu não sei mais qual é a ordem. Talvez esteja ao contrário, de trás para frente. Então, vamos lá. Temos O Fascínio da Nobreza.
Amor de um Duque, A Filha do Conde. Essa é uma das capas que eu acho mais bonitas, que é Tentação do Bastardo. Temos A Sedução da Duquesa e Desejo e Escândalo. Então, é uma das séries maiores também que eu tenho aqui de romance de época. Agora, outra trilogia que eu tenho, no caso, é da Suzane Enoch, Como se Vingar de um Cretino. Eu não sei qual a ordem dessa série aqui, sorry. Como Salvar um Herói e Como Encantar um Canalha. Essas capas são uma das mais bonitas que eu acho, porque nesses tons que eu amo, marrons, tons terrosos, e por ter homem não é tão tradicional, né? Em vez de ter só as mocinhas. Vou começar de trás para frente, então, que é A Indomada, da Karina Ricci, que faz parte da série Perdida. Eu lembro que quando ela lançou esse livro eu comprei na pré-venda, tanto que ele veio aqui com esse pingentezinho, que é um camafeu de coraçãozinho, e eu amei. O outro volume é Desencantada, Prometida, Destinado, Encontrada e Perdida, que eu já li, que é um dos meus livros favoritos e que me fez aí então querer adquirir a série inteira. Agora mais uma série no box que eu comprei, da Lisa Kleypas, e eu quis esses livros por conta de um conto que eu havia lido. Eu acho que ele ainda está disponível gratuito no Kindle, né? E porque se trata dos mocinhos que são ciganos. Então eu achei bem interessante e diferente. Se chama Os Hathaways. Temos o primeiro volume, que se chama Desejo à Meia-Noite. O segundo, Sedução ao Amanhecer. O terceiro, Tentação ao Pôr do Sol. O quarto volume, Manhã de Núpcias. E o quinto volume se chama Paixão ao Entardecer. Agora eu tenho mais livros da Julia Quinn, é a que reina aqui a minha estante. Temos a primeira duologia, se chama Agentes da Coroa. Então temos o primeiro volume, Como Agarrar uma Herdeira, e o segundo volume, Como se Casar com um Marquês. E a segunda duologia dela que eu tenho se chama Irmãs Lindo. É mais lindo que a lua e mais forte do que o sol. Mais outro box da Julia Quinn, se chama Quarteto Smith. Ó, como ele é bonito. Eu já li só o primeiro volume e eu gostei muito. Então, o primeiro é Simplesmente o Paraíso. O segundo, Uma Noite Como Esta. O terceiro, A Soma de Todos os Beijos. E o quarto volume, Os Mistérios de Sir Richard. Agora o último e os meus livros favoritos da vida, que é o box, então, de O Vento Levou. Ele vem num box. Isso. Ele é um box, mas ele é considerado um livro só. Mas como ele é muito grande, então, essa edição aqui da Nova Fronteira dividiu em 2 volumes. Então, temos o primeiro volume aqui,
de O Vento Levou, com essa capa mais alaranjada. Aí aqui atrás. É capa comum mesmo, é capa de brochura, tem orelha. E o segundo volume nesse tom mais esverdeado com amarelo. Então, aí são os meus livros favoritos. O Vento Levou, da Margaret Mitchell. E? Margaret Mitchell. Margaret Mitchell? Isso. Então é isso. Esses são todos os meus livros de romance de época. Eu não vou conseguir pegar todos de volta. São muitos. Mas em breve eu vou trazer aqui mais conteúdo sobre eles. Eu espero conseguir ler. Ou até reler, no caso desses daqui. Porque, né, daqui na minha estante eu comprei. E na época eu tinha muita vontade de ler livros de romance de época. E às vezes a gente muda o gosto. Ou naquele momento não queremos ler. Mas enfim, eu preciso, né? Pra ver se eu tenho certeza se eu quero manter eles aqui na minha estante ou não. Ou acabar aí algum dia me desfazendo e deixar a minha estante só com livros que realmente eu gostei, ou para dar espaço para trazer outros livros também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.